Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde nos estiverem ouvindo nesse momento, através dos nossos canais YouTube ou Facebook. E hoje vamos continuar com os nossos estudos do Livro dos Espíritos, mas antes vamos fechar os nossos olhos, fazer uma prece agradecendo a Jesus, ao nosso Pai, Deus de misericórdia, Criador desse universo maravilhoso, a oportunidade dessa encarnação, a oportunidade de podermos nos reunir num sítio físico e podermos estudar um pouco essa doutrina que Kardec codificou para a gente. Obrigada, Mestre amado, pela tua proteção, pelo teu amor, pelo teu carinho, e gratos estamos pela oportunidade de podermos aprender sobre as leis divinas do nosso Pai Maior. Obrigado, Senhor, que assim seja. Então a gente está estudando o segundo livro do Livro dos Espíritos, que se intitula Do Mundo Espírita dos Espíritos, e o capítulo 8, que nos fala da emancipação da alma, e nós estamos no subcapítulo que nos fala do sono e dos sonhos. E na pergunta 406, se pergunta à espiritualidade: quando em sonho vemos pessoas vivas, muito nossas conhecidas, a praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é isso puro efeito de imaginação? E os Espíritos nos respondem: de que absolutamente não cogitam, dizes? Que sabes a tal respeito? Os Espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu os vai visitar, sem que saibas sempre o que eles pensam. Demais, não é raro atribuir-lhes, de acordo com o que desejais, a pessoas que conheceis o que se deu ou se está dando em outras existências. Vamos escamotear um pouquinho isso. Então, a pergunta é: por que uma pessoa que está viva, a gente vê ele fazendo coisas que não deveria fazer, ou que não é aquilo que a gente conhece dessa pessoa? E os Espíritos nos respondem: mas e o que é que tu conheces a respeito dessa pessoa? Essa pessoa, como tu, é um espírito que teve várias vidas precedentes e que teve várias experiências precedentes. E o facto dela estar no momento presente, convivendo contigo no dia a dia e tendo uma reação que é aquela que ela tem no dia a dia contigo, isso não quer dizer que quando ela se emancipa do corpo, como tu te emancipas do corpo em termos de sono, e que a gente não vá buscar reminiscências de outras vidas e experiências de outras vidas. Eu dou um exemplo. Eu nessa vida eu não falo francês, mas na vida passada eu falava francês. Por que eu no meu sonho não posso falar francês, uma vez que é uma aptidão que eu já tenho no meu espírito de outra vida antes? Então, é aí que os Espíritos nos dizem: tu não sabes o que é as outras pessoas, o que é que o outro espírito viveu. Tu não sabes qual é a experiência deles. Portanto, ademais, não é raro atribuir-lhes, de acordo com o que desejais, à pessoa que conheceis o que se deu ou o que se está dando em outras existências. A gente não sabe sequer o que é que a gente passou nas outras existências. Como é que a gente vai saber o que é que os outros passaram nas outras existências? Além disso, tem ainda um outro ponto. A gente conhece a pessoa, se calhar, de 1 ano, de 2 anos, de menos 10 anos de convivência. E antes dessa convivência, o que é que essa pessoa vivenciou na infância? O que é que essa pessoa passou antes da gente a conhecer? Se calhar, ela aprendeu a controlar determinados instintos e defeitos que tinha na sua infância e na sua juventude. Hoje controla-os quando está acordada, mas no sonho ela volta lá para o tempo de antes. E, portanto, o facto de a gente conhecer ou não uma pessoa, a gente não se conhece nem a nós mesmos. Então, por que é que a gente vai estar criticando o que é que os outros fazem, em especial no sonho, que é quando não é ela física, é ela em espírito que atua? Pergunta 407.
É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração de forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. E assim se explica que imagens idênticas às que vemos em sonho, vejamos estando apenas meio dormindo ou apenas modorra. Ou seja, não é obrigatório que nós nos adormeçamos num sono profundo para que o nosso espírito possa sair e ir passear. Basta um pequeno entorpecer dos nossos sentidos, um pequeno descansinho, e isso eu sou expert nesse sentido. Ainda vínhamos falando eu e Márcio pelo caminho, eu adormeço muito facilmente, graças a Deus. Que não tenha nunca problemas de adormecer, porque eu sei o que é horas de insônia. Portanto, a partir do momento que o corpo se liberta, que o espírito se liberta, assim que o corpo descansa um pouquinho. E por isso se explica que muitas vezes, imagens com que às vezes nós sonhamos, sentimentos que a gente tem com um simples cochilar, que a gente encosta no sofá e depois lembra de algo que se calhar sonhou nessa noite. E para quem ainda não sabe muito sobre o espiritismo, sempre que a gente adormece e que o nosso corpo fica em repouso, o nosso espírito tem liberdade para ir onde quiser. Portanto, bom a gente orar antes de fazer uma soneca, para que o nosso espírito vá para bons sítios e que não vá para vícios precedentes, como da pergunta anterior que a gente falou. Porque esse é um risco que a gente corre, porque o nosso espírito está livre. Então ele pode beber um copo com os amigos, pode ir na discoteca, pode fazer o que ele quiser. Pergunta 408. E qual a razão de ouvirmos algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo têm com o que nos preocupa? É fato. Ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. É quase sempre fraco eco do que diz um espírito que convosco se quer comunicar. Aqui a gente já começa a tocar um pouquinho em mediunidade. Todos nós somos médiuns. Todos nós temos maior ou menor capacidade de poder comunicar com os espíritos. Todos nós temos intuições. Nenhum de nós pode dizer que de vez em quando lhe vem uma ideia que não sei de onde veio, mas que não é minha. Todos nós temos isso. E faz parte exatamente dos nossos companheiros espirituais que nos acompanham no nosso dia a dia, que nos ajudam no nosso dia a dia, que nos dão boas intuições para fecharmos negócios, para resolvermos problemas familiares, para resolver problemas em casa, porque muitas das vezes, quando nós estamos aflitos e não sabemos o que fazer, o melhor é bater uma soneca. Porque muitas das vezes, os nossos problemas, quando a gente dorme, vem uma ideiazinha para nos ajudar. Porque eu me lembro de muitos anos atrás, a Regina me disse: Pedro, tu vais ter que começar a ouvir Vivaldi. Eu disse: por quê? Para desenvolver o teu ouvido. A espiritualidade diz que tu estás com o ouvido muito duro e não estás ouvindo aquilo que eles estão dizendo. Então, começa a ouvir músicas mais tranquilas, mais calmas, para que o teu ouvido comece a ouvir coisas mais calmas e mais tranquilas, porque isso, se calhar, vai te ajudar no futuro. E a verdade é que eu comecei a ouvir e as coisas melhoraram, porque eu comecei a sentir um pouco mais de intuições e de ajuda no meu dia a dia. E quando, como dizem os espíritos,
de facto ouvir até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. Quando a gente precisa realmente de algum conselho e de alguma ajuda espiritual, a espiritualidade ajuda. E, como sempre, nós, quando estudamos as perguntas do Livro dos Espíritos, a gente se baseia na filosofia dos Espíritos de Miramês. E, sobre essa pergunta, ele comenta o seguinte: não é muito comum entre os encarnados que se avistarem vultos ou ter a impressão de que há alguém por perto? São os sentidos marcando a presença de alguém. Todos somos médiuns, tanto na carne quanto fora dela. O exercício da mediunidade se faz ver em todos os lugares e o intercâmbio existe em todos os reinos da natureza, provando assim a existência do espírito. A razão de ouvirmos essas vozes é que o espírito sobrevive à morte do corpo. No futuro, as comunicações vão ficar cada vez mais nítidas, para que a glória da própria vida e encher os corações de esperança, mas, para tanto, é necessário se faz que os homens preparem o coração no sentido de saberem que a vida continua melhor do que antes. Quando se está deitado para o devido sono, ao relaxar o corpo, eventualmente, ouvem-se palavras e vêem-se vultos em torno de si. Isso comprova, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, a existência dos espíritos. E que a vida continua além do túmulo. Tudo o que acontece tem uma razão de ser. A doutrina espírita está preparando os homens, já maduros, para essa revelação em massa. Pedimos a Deus que seja breve. Portanto, segundo a espiritualidade, a mediunidade do futuro vai ser de facto a intuição. Não vai ser preciso mais médiuns ostensivos, médiuns que escrevem ou que pintam ou que falam através dos espíritos, porque todos nós vamos ter o nosso anjo da guarda, os nossos amigos, que perto de nós nos intuem e nos dão boas ideias. Mas também, dependendo da nossa sintonia, os nossos adversários, os nossos colegas de beber copo, os nossos colegas de fofoca, de falar mal do outro, esses também vão estar à nossa beira. Portanto, a gente só precisa de sintonizar aquilo que a gente quer. Nós somos a antena do rádio. A gente sintoniza a música que a gente quer ouvir. Então, é exatamente em relação aos nossos pensamentos. A gente sintoniza os médiuns, os espíritos que a gente tem à nossa volta, em função da nossa mediunidade e do nosso pensamento que a gente emite. E obrigado pela vossa atenção. Vamos com Jesus sempre, pensando no nosso dia a dia.